Esta aula é uma continuação de uma aula anterior, onde eu estava tratando da representação de documentos usando o modelo Sentence-BERT. Em duas aulas anteriores, desse mesmo notebook, eu apresentei aqui como que são feitas as gerações dos embeddings usando esse Sentence-BERT e tratei também da similaridade do cosseno e apresentei uma aplicação de busca semântica. Agora, nesta aula, eu vou continuar esse notebook mostrando uma outra aplicação de processamento de linguagem natural, que é a classificação de textos, usando também os embeddings gerados aí pelo Sentence-BERT. Ok? Então, vamos apresentar aqui um exemplo de classificação de textos usando os embeddings do Sentence-BERT como entrada para um classificador. Então, eu vou codificar as sentenças usando o Sentence-BERT. Depois, esse vetor, o vetor gerado de cada sentença, eu vou usar como entrada para um classificador, nesse caso, um classificador tradicional, que é a regressão logística. Bom, primeiro vamos importar então alguns pacotes, aí, incluindo Pandas, NumPy, o próprio Sentence-BERT, o classificador de regressão logística, métricas de acurácia e outros. Bom, vamos usar um dataset, que é um dataset de notícias da BBC. Esse dataset está classificado em 5 categorias, que são esporte, negócio, política, tecnologia e entretenimento. Então, a ideia da classificação de texto é assim, dada em um conjunto de categorias, no caso, essas 5 categorias pré-definidas, eu quero pegar cada texto, no caso, as notícias, e dizer a qual dessas categorias que ele pertence, que essa notícia pertence. Esse aqui é o problema de classificação de textos. Então, nós vamos ler aqui o dataset, que está aqui no arquivo CSV. Ele tem aqui a categoria e o texto. Então, eu apresento um exemplo aqui, ó, de algumas dessas categorias. Então, tem aqui o início aqui do texto, da notícia, e a categoria dele. Bom, aí depois vamos fazer uma pequena análise aqui dos dados, para a gente entender melhor esse dataset. Ele contém 2.225 notícias classificadas em 5 categorias. Então, aqui eu imprimo quais são essas categorias e o tamanho delas, quantas notícias tem em cada uma. Então, aqui vocês podem ver o tamanho do dataset e a quantidade de notícias que tem em cada uma dessas 5 categorias. Aí depois eu mostro um exemplo aqui de um texto de uma determinada categoria, no caso, a centésima amostra aqui. Então, ele imprime aqui a categoria, que é entretenimento, e o texto da notícia que a gente vai classificar aqui. Bom, para a gente começar, então, essa codificação, eu vou pegar cada um desses textos, né? Observe que agora o texto é bem mais longo do que o exemplo que eu tinha apresentado antes. São várias sentenças, né? Formando aqui uma notícia. E aí, então, eu vou pegar cada um desses textos e codificar usando o Sentence-BERT. Então, para gerar essas sentenças, o que eu faço é que, então, usar o Sentence Transformer. Agora, eu vou usar um modelo diferente, que é um modelo aqui, esse OmniLM, que é um modelo em inglês, já que as notícias estão em inglês. Então, eu vou instanciar esse modelo e vou chamar aqui o model.encode, o modelo.encode ali, para codificar todas as sentenças que estão nessa coluna de texto e guardar isso num data frame aqui de embeddings. Bom, depois a gente vai particionar esses dados em treino e teste. Nesse caso, eu vou particionar em 70% das instâncias para treino e 30% para teste. Vou fazer isso de forma estratificada, de forma que eu tenha a mesma proporção de cada uma das categorias em cada uma das duas partições. Então, para isso, eu vou pegar aqui, primeiro só para padronizar aqui as entradas, vou usar, colocar isso aqui no formato de listas, chamar de X para os textos, já codificado, né? Observe que esses são os embeddings já codificados pelo Sentence-BERT, e a categoria. Aí eu vou usar essa função de treino e teste split para fazer essa partição em 30% para testes e estratificado pela categoria. E aí, então, aqui eu imprimo para a gente ver o resultado aqui da proporção dessas treino e teste. Então, para cada categoria, o
percentual aqui que é próximo de 70% para treino. E aí, então, vamos passar para a parte do treinamento do classificador. Então, como eu falei, nós vamos usar o algoritmo, o classificador chamado Logistic Regression, que é a regressão logística, para treinar com esses dados de treino. Esse modelo de regressão logística, ele é um modelo linear, que tem lá um algoritmo de minimização, que consiste em minimizar uma função quadrática e seus parâmetros. Ele é interessante porque essa função ela não tem mínimos locais, somente um mínimo global. Então, esse mínimo pode ser alcançado a partir do treinamento. E ele é simples, é rápido e consiste apenas aí de uma inversão de uma matriz do tamanho do vocabulário. Então, é um classificador bastante usado aí por ser simples e rápido. A desvantagem dele é que uma vez que você alcança esse mínimo, é difícil você melhorar esse modelo. Você pode ter um recurso de adicionar a regularização, que já vem nesse algoritmo que a gente vai usar, mas depois que você otimizou ele, não dá mais para melhorar muito. Então, dependendo do problema, o resultado pode não ser tão bom, mas ele é um algoritmo bastante usado. Então, para isso, a gente vai instanciar aqui o Logistic Regression, chamar ele de Model SBERT, e vou chamar o FIT, o método FIT, passando os dados de treino, e vou medir o tempo que ele vai gastar aqui. Bom, aí ele faz então o treinamento, depois a gente vai avaliar o resultado. Para isso eu vou usar a métrica acurácia e vou fazer isso tanto nos dados de treino quanto de teste. A acurácia simplesmente mede o percentual de acertos do classificador, quantos por cento que ele acertou de cada das instâncias aí. Então, verificar a acurácia no treino e teste é importante para ver se não está tendo overfitting. Overfitting é um fenômeno aí que acontece quando o modelo fica muito ajustado aos dados de treino e aí quando você apresenta um conjunto diferente, que é o dado de teste, ele pode não dar um bom resultado. Então, a gente consegue detectar isso aí se tiver, por exemplo, uma certa percentual de acurácia ali no treino e na hora que eu testar ele der um valor bem menor. É um indício de que pode estar tendo um overfitting. E como ele já vem com esse esquema de regularização, que é o L2, dificilmente a gente consegue melhorar depois que eu fiz esses treinos aí. Então, para fazer essa predição, para avaliar, então eu tenho que fazer a predição dos dados de treino e de teste. Então, aqui tem um código para fazer, é só chamar o predict do modelo, passando os dados que eu quero avaliar. Então, no caso, primeiro eu passo os dados de treino e uso essa função de accuracy score para medir a acurácia nesses dados de treino, passando então a resposta do algoritmo e a resposta correta. E estou formatando aqui para imprimir. E faço a mesma coisa com os dados de teste e imprimo ainda o tempo que ele gastou. Então, o resultado foi esse aqui. Ó. Ele teve uma acurácia no treino de 98,2% e nos testes de 97,6%, que é um resultado muito bom, bastante alto aí para esse exemplo. E gastou apenas meio segundo aí para executar com esses dados desse dataset. Ok? Então, esses foram os passos aí para... Terminando aí, então, nessas 3 aulas, um exemplo de um notebook de uso aí do Sentence BERT para fazer a busca semântica e para fazer a classificação de texto. 2 aplicações de PLN e eu mostrei, então, o passo a passo aí de como codificar as sentenças, de como usar um classificador para classificação ou então lá a métrica do cosseno para medir similaridade e aplicar isso para a busca semântica. Ok?